Quero agradecer por vocês terem me recebido, pastora Keila, pastora Kira, mas vocês também, né? Vocês estão me recebendo e eu estou muito feliz de estar aqui. Era uma promessa do Senhor há 4 anos atrás de me trazer ao Japão. Não sabia que era agora, para esse tempo, mas o Senhor me direcionou para esse tempo. E Ele tem falado muito no meu coração a respeito de alguns pontos. E um desses pontos eu quero compartilhar com vocês. Mas antes disso eu quero dizer, pastora, pastor, eu me coloco debaixo da liderança de vocês nesse momento para servir a essa nação e a essa igreja, para cooperar com o crescimento do corpo de Cristo, em humildade, em sujeição e em submissão. Então contem comigo. E eu quero dar a vocês a paz do Senhor dos meus pastores, pastor Enéas, Gisele, que me enviaram para cá, e da minha igreja, Profetizando as Nações. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de vocês sentarem, eu quero compartilhar uma palavra que está lá em João, capítulo 9. Amém. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora eu quero que vocês leem comigo o versículo 10. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, ele disse. Não sei, ele disse. Antes de você se assentar, eu quero que você repita comigo: a cruz me deu a resposta. Pode sentar. A palavra de Deus, ela está falando a respeito de um homem que Jesus, encontrando com ele, Jesus acaba operando um milagre na vida dele. Depois desse grande milagre, as pessoas começaram a perguntar: cadê aquele que curou você? Quem é esse homem? E começaram a fazer várias perguntas para ele, mas a única resposta que ele tinha era: eu não sei. E ao longo da nossa vida, nós temos muitos questionamentos. Nós pensamos muitas coisas, perguntamos muitas coisas a Jesus, aos homens. E às vezes tudo que a gente tem como resposta é: eu não sei. A palavra está dizendo aqui que Jesus encontrou ele. E o mais interessante aqui, um dos pontos mais interessantes dessa palavra, é que, diferente de outras histórias, não houve um ponto de chamar a atenção aqui. A palavra não está dizendo que esse homem estava com uma placa dizendo: ajuda-me, me dê uma esmola ou algo assim. A palavra não está dizendo que ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra só está dizendo que Jesus o viu. A palavra também, discorrendo no texto, não vai dizer que Jesus vai até ele e pergunta: você quer ficar são? A palavra não diz que Jesus lança uma pergunta para ele e ele responde. Aqui nós temos uma história em que nem aquele que estava recebendo o remetente, nem o destinatário fizeram pergunta alguma. Só houve uma ordem de comando e uma obediência. Só isso. O cego, ele não chama a atenção de Jesus, e Jesus não pergunta nada para ele. Simplesmente acontece.
Isso nos traz a memória, nos traz uma reflexão que muitas vezes não sempre, tudo que nós precisamos, ainda que nós não falemos para Cristo, Ele sabe daquilo que a gente precisa. Então eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, assim como eu, veio com algumas respostas e questionamentos na mente. E essas respostas muito vagas não respondem às nossas perguntas. Mas o Espírito Santo hoje te trouxe aqui para dizer para você, a cruz já te deu uma resposta. O texto ele vai nos dizer que os discípulos fazem uma pergunta, e não Jesus, e não o cego. Mas os discípulos perguntam, olha, o que aconteceu, quem pecou? E aí Jesus fala, olha, não tem aqui questão de pecado. Isso também me traz um outro ponto, uma reflexão. De que o próprio Deus, Ele não coloca a doença na nossa vida como uma punição por pecado. Isso é uma teologia falsa e errada. Isso não é de Deus. E aí Jesus começa a explicar para eles, olha, a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo precisa ser manifestada. E muitas vezes é manifestada a partir de um ponto que a gente não tem a resposta. Muitas vezes o questionamento que tem no seu coração e na sua mente só vai ser respondido quando você compreender a glória de Deus. A glória de Deus, concedida pela obra da cruz de Cristo, nos deu uma resposta. E aí aqui começa a falar que Jesus ele mistura aí a saliva com terra, coloca nos olhos do cego e dá um comando para ele. Não houve uma pergunta, mas houve um comando: vai e lava-se no tanque chamado Siloé. Ao longo da Bíblia, de Gênesis até aqui, a gente vai ver a demonstração do Espírito Santo de forma simbólica. Seja como uma pomba, seja como água, seja como fogo, seja como vento, seja como azeite. A gente vê a demonstração do Espírito Santo em vários pontos da história, desde o Gênesis. Então isso significa que a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estavam em conjunto, em operação, em prol de uma igreja que já havia nascido no coração de Deus desde a eternidade. E aí a palavra vai dizer que Jesus diz a ele, olha, vai ao tanque chamado o enviado. E aí, como eu falei para vocês, o Espírito Santo já estava sendo ali manifestado, se manifestando de forma simbólica ali desde a criação. E esse tanque, o enviado, nada mais é que uma representação do Espírito Santo. E aí quando Jesus diz, olha, vai até o tanque, vai lavar-se, tem um comando para você, obedece. Tem águas de purificação que vai lavar toda essa sujeira, que vai tirar toda essa terra dos seus olhos e vai abrir os seus olhos. É como se ele estivesse dizendo, olha, ainda não chegou o tempo do derramamento do Espírito Santo sobre vocês. Mas antes desse derramamento há uma demonstração de poder para vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, eu tenho uma demonstração daquele o enviado que vem após mim, para que vocês vejam o poder de Deus. E aí o Espírito Santo sendo representado de várias formas. Essa é uma das formas que o Espírito Santo pode ser representado também, como águas. Águas que purificam, águas que limpam, águas poderosas e fortes que desobstruem qualquer tipo de caminho obstruído pelo pecado, por manchas, por paradigmas, por sofismas e tantas outras coisas. E aí o que o Espírito Santo estava falando comigo, Kimberly? Conta para eles uma parte daquilo que eu fiz. Conta para eles como a demonstração de poder ela pode impactar as outras pessoas ao seu redor. Então, antes de dizer para você o porquê que a cruz nos dá essa resposta, eu quero compartilhar uma parte com você. Há uns anos atrás, 2017 mais ou menos, eu passei por um momento muito depressivo e eu
estava em acompanhamento com um psiquiatra e tudo mais, e remédios, e isso e aquilo, bababá. E aí chegou um ponto em que eu começava a perceber, o remédio não estava adiantando. O fato de eu estar no ambiente da igreja também não estava mais adiantando. Mas como assim? É igreja? Pois é a igreja. Só que o problema não era a igreja, o problema era eu. Porque o fato de nós estarmos aqui domingo após domingo não significa que nós estamos desfrutando daquele poder que está sendo liberado sobre nós. Eu posso muito bem chegar aqui domingo após domingo, ouvir o pastor, ouvir a pastora, receber oração, imposição de mãos, e passar ano após ano, e a minha vida não muda em nada. E eu não ganho uma alma para Jesus, eu não vou impactar a vida de ninguém, porque simplesmente eu estou negligenciando uma outra parte da obra do Calvário. Eu recebo a salvação como um presente de forma gratuita. Mas a demonstração do poder de Deus, a ação do Espírito Santo que foi liberada para mim e para você, não pode ser desprezado. Porque quando ela é desprezada, significa que a minha vida, ela nada mais passa de uma vida medíocre. Eu recebo somente aquilo que é eterno, mas essa vida eu passo de forma miserável. Dependente de remédios, depressiva, presa em pornografia, em prostituição. A decisão de mudança é nossa. A decisão de receber como um presente de forma gratuita aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos dando é minha e sua. E aí depende da nossa decisão. Então há anos atrás eu estava naquele processo e ficava ali presa em pornografia e tudo aquilo que não presta. E dentro da igreja. Até que chegou um ponto em que eu fiz uma pergunta para Deus. Eu fiz uma oração e nessa oração tinha algumas perguntas. E eu comecei a me perguntar o que está faltando para mim. Por quê? Eu sou batizada com o Espírito Santo. Sou batizada nas águas. Eu trabalho na igreja. Mas para que eu largue esse pecado de estimação, que não era um pecado de vez em quando, já virou um pecado de estimação. Era como se fosse um filho meu já. Para que eu largue tudo isso, para que eu seja liberta mesmo e curada, as minhas emoções curadas de uma vez por todas, o que é que está faltando para mim? E o Espírito Santo começou a falar comigo, você precisa do poder de Deus. Passava congresso, passava festividade, eu estava ali envolvida naquele ambiente, pula e roda, maravilhoso. Mas quando eu voltava para casa, acabou. Não tinha mais nada para mim. Eu não estava compreendendo que o ambiente do sobrenatural, ele precisa ser vivido todos os dias. Todos os dias eu alimento esse ambiente para mim. Eu estou dentro do ônibus, pareço doida. O povo acha que eu estou cantando, não sei, mas eu estou falando em línguas. Eu estou falando com o meu Deus. Eu estou falando daquele que me salvou e me libertou. Eu vejo alguém na rua e eu começo a orar por aquela pessoa. A pessoa não sabe, não me pediu oração, mas eu estou orando por ela. Porque Deus, Ele me chamou. E Ele não só me chamou, como Ele me salvou e me libertou. E aí quando eu comecei a compreender que tudo que eu precisava era da manifestação do poder de Deus de forma tão poderosa e de forma tão real, eu comecei a mergulhar na oração. Ou eu venço esse pecado, ou eu venço essa depressão, que eu já estava pensando em suicídio, e já havia tomado vários e vários remédios juntos. Ou eu venço tudo isso, ou Ele me vence. Mas esse pensamento de Ele me vence não combina com a palavra de Deus. Não é o que a palavra de Deus estava falando para mim. Então, mergulhando na oração e me jogando na oração, eu comecei a ter algumas experiências com Deus. Eu comecei a acessar o sobrenatural e ter visões. E eu via o céu.
Eu via as obras do diabo. Eu via e eu sentia que aquilo era muito real e palpável. E quando eu comecei a ter esse tipo de experiência com Deus, esse tipo de mergulhar na oração e mergulhar na palavra, dia após dia, eu estava sendo transformada. E antes que o remédio pudesse fazer qualquer tipo de efeito, e já não estava fazendo, eu não estou dizendo para você fazer isso, amém? Isso foi uma decisão minha com Deus. Eu larguei o remédio. E eu disse, eu não tomo mais. Porque o teu poder, ele é suficiente para curar as minhas emoções. Ele é suficiente para ir no mais profundo vale e me tirar desse vale. E eu vou confiar nesse poder. E quanto mais experiências com Deus eu tinha, quanto mais eu mergulhava na oração, mais eu não dependia mais daquele remédio. E aí eu tomei uma decisão, eu nunca mais vou mergulhar aqui na pornografia. Porque essa é a minha decisão. E desses anos para trás, até agora, nunca mais aconteceu. Porque foi uma decisão baseada na minha experiência da manifestação do poder de Deus. A palavra ela vai dizer que aquele homem sendo perguntado, olha, cadê Cristo? Cadê Ele que curou você? Ele responde, eu não sei. E muitas vezes nós passamos a nossa vida com esse tipo de resposta para as pessoas ao nosso redor. Eu não sei. Kimberly, como eu sou curado da depressão? Eu não sei. Como eu sou liberto da pornografia? Eu não sei. Como eu sou liberto de espíritos malignos? Eu não sei. Como eu sou liberto da ansiedade, curado da ansiedade? Eu não sei. E essa enfermidade, o câncer que assola o meu corpo, como eu sou curado? Eu não sei. E passamos a vida inteira com esse tipo de respostas para os outros. Eu não sei. Mas aí chega um ponto da história que Jesus ele é crucificado. E a palavra vai dizer que ele levou sobre nós todas as culpas e enfermidades. Ele levou para que eu pudesse ser chamada justiça de Deus, justificada por Deus. Ele levou para que eu pudesse ser tida como santa diante de Deus. E ele que nunca errou e nunca pecou, levou a culpa por mim e por você. E aí a palavra diz que, a partir do momento em que houve esse sacrifício de cruz de Jesus, em que Ele leva sobre aquele madeiro as enfermidades, as culpas, as ansiedades, a depressão e tudo de ruim que não presta, que entrou no mundo pelo pecado do primeiro Adão, a palavra diz que nós fomos feitos, curados e sarados pelo poder da obra de Jesus. E aí a partir desse momento que eu compreendo que a obra da cruz foi suficiente para me tirar de qualquer tipo de vale, a partir de agora eu tenho a resposta. A partir de agora você tem essa resposta dentro de você. A cruz, ela te dá uma resposta. E todas as vezes que nós encontramos alguém ao longo da nossa vida, com perguntas que ela, como uma pessoa que não conhece o Evangelho, não sabe responder, eu quero dizer para você, pelo poder do Espírito Santo, você tem uma resposta. Mas eu só consigo dar essa resposta quando eu vivo essa resposta. E a manifestação do Espírito Santo de Deus foi uma resposta concedida para mim e para você, depois da obra do Calvário. A palavra vai dizer que lá em Atos 2, houve a descida do Espírito Santo, aquele o enviado, sendo representado de forma simbólica aqui como o tanque de Siloé, como águas. A palavra vai dizer que desce o Espírito Santo sobre nós, sobre eles, e essa descida, ela é permanente.
e agora cheia do Espírito Santo, e agora cheia do poder de Deus, eu sei como vencer o pecado. Por mim mesma, não, porque Ele habita em mim. Sabe aquela coisa de você entrar num ambiente, eu não sei se você teve essa experiência, mas se você não teve, você precisa buscar e ter, porque você é crente. Aquela experiência de eu entrar num ambiente e as pessoas dizerem, olha, parece que algo diferente entrou aqui. Nossa, você entrou e eu já me arrepiei. Nossa, você entrou e as coisas já ficaram diferentes. Isso tem que ser o normal do cristão, todos os dias. Isso não pode ser um acidente de percurso. Isso não pode acontecer de vez em quando, mas todos os dias aonde eu entro, alguém tem que olhar para mim, ou ainda que ela não olhe diretamente para mim, ainda que ela não esteja me vendo, ela sinta, o reino de Deus chegou aqui. Cristo entrou aqui. E a partir dessa percepção e sentimento, eu começo a ter uma porta de entrada para manifestar a glória de Deus e manifestar o reino de Deus. Lá na nossa igreja, pastor, o pastor Enéas, ele gosta de trabalhar com 5 ciclos transformacionais. Então eu vou explicar para vocês. São os 5 níveis de avivamento. A gente ora por avivamento e eu creio no avivamento. Eu creio muito no avivamento. Inclusive, a história da Rua Azusa vai contar que naquele barracão, chegou um momento em que a glória de Deus era tão pesada e espessa, que eles procuravam garrafas para engarrafar a glória de Deus, porque eles não queriam perder aquilo. E eu creio nesse avivamento. Só que antes, nós precisamos compreender alguns pontos a respeito desse avivamento. E nós falamos sobre os 5 níveis de avivamento. Existe o avivamento pessoal. Ele começa primeiro em mim. Eu sou transformada a partir do poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. E aí em seguida vem um avivamento familiar. A partir do momento em que eu sou impactada pela presença de Deus, a minha casa ela também começa a desfrutar dessa presença, dessa provisão, de alegria. Eu não estou falando somente financeira, não. A prosperidade é bíblica e Deus ama a prosperidade do seu povo. Mas eu estou falando de uma prosperidade muito maior. Alegria no espírito, amor e comunhão em família. A minha casa, ela começa a sentir esse ambiente pesado. E aí quando Satanás ele tenta agir e encontrar um meio ali de entrar na minha casa, é como se aquelas armadilhas começassem a ceder e aquele ambiente de briga propício que estava montado começa a ruir no chão. Porque a minha casa está sendo impactada por esse avivamento. E aí depois que a minha casa é impactada por esse avivamento, tem um terceiro ponto. O avivamento da igreja local. Uma vida transformada. Uma casa impactada. Existe uma igreja local cheia do poder de Deus. Crentes transformados pelo poder da palavra e pelo evangelho são crentes que são apropriados, propícios e chamados para agora impactar as outras igrejas. Aí a gente entra no 4º nível, o avivamento da igreja como um corpo de Cristo. E aí aqui a gente não fala só da IPAM, a gente não fala só da Missão Apoio, a gente está falando de todo tipo de igreja cristã, todo tipo de placa. Pastores se conversando entre si, pastores alinhando a expectativa do reino de Deus na terra, sem o propósito de serem mercenários de Deus, em nome de Deus. Pastores completamente voltados, com o propósito
de avançar o reino de Deus na terra com curas e milagres e libertação. Para aí sim nós irmos para o 5º nível, o avivamento da comunidade. Oramos muito por avivamento. E muitas vezes nós oramos, Deus transforma esse bairro. Eu venho lá de São Paulo, São Mateus, extremo leste de São Paulo, uma comunidade. E a gente passa tempo orando, Deus transforma esse povo. Deus converte esse povo. Deus transforma essa nação, transforma esse bairro. Só que muitas vezes nem eu fui transformada pelo Evangelho. Aí eu fico orando tempo após tempo, Deus, derrama a tua glória, o teu poder nesse lugar. Invade, Deus, os terreiros, invade os centros espíritas, invade, para que eles vejam o Senhor. Só que nem eu vi a glória de Deus ainda. Só que nem eu desfrutei desse poder acessível pela descida do Espírito Santo através da obra da cruz ainda. E aí, entra um questionamento: você está disposto a acessar a glória de Deus? Você está disposto a ser esse agente de transformação por onde você passa? A gente ouve muito, e vocês principalmente, o Japão é de Jesus, e ele é mesmo. Mas se o Japão é de Jesus, e nós estamos fazendo parte dessa obra, como eu, como cristã, estou levando essa mensagem para o mundo? A cruz, ela já te deu uma resposta. Esse homem aqui, Novo Testamento, mas Antiga Aliança, não tinha uma resposta. Esse homem aqui, ele não sabia como olhar para alguém e dizer: olha, para você ser curado dessa cegueira, para você ser curado dessa trave que está no seu olho, para sair o véu que cobre a sua visão e te impede de acessar a glória de Deus, você faz isso, isso e isso. Ele não tinha resposta. Mas agora a gente tem. Eu tenho uma resposta. E você tem uma resposta. E a partir desse presente que foi a obra do Calvário, e um presente maior ainda, como um bônus da graça, a descida do Espírito Santo, eu não posso mais olhar para alguém ao meu redor e dizer: eu não tenho resposta para o seu problema. Porque Ele está em mim. Ele está em você. O Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus habita em você. A gente ouve muito sobre o Espírito Santo, e eu sei que às vezes dá até uma impressão, se a gente não prestar atenção, como se o Espírito Santo fosse apenas uma força do universo. Como o Espírito Santo fosse apenas um amiguinho consolador. Ele é o bom consolador, mas ele é muito mais. O Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Deus em nós. E você já parou para pensar? Começa a pensar aí no mundo espiritual e em patentes. Se de toda patente no mundo espiritual maligna, Ele é o que tem a patente mais alta. Ele é aquele que manda em tudo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para mensurar o tamanho do Espírito de Deus em você? Que Ele é sim o bom consolador. Ele é o meu suporte para as minhas aflições. Mas Ele também é o Deus Todo-Poderoso que estava na criação lá em Gênesis. Ele é o Espírito Todo-Poderoso que vivificou Jesus dentre os mortos. Jesus levanta pela ação do Espírito Santo. E Ele está em você. Ele está em mim. E a partir desse ponto de informação, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, aquele que tem a patente mais alta, Ele está dentro de mim. O que eu faço agora?
Eu continuo a minha vida de pecado, de estimação, entristecendo o Espírito Santo? Eu continuo vivendo uma vida medíocre, aceitando a salvação pela cruz de Cristo, mas rejeitando uma vida de manifestação de poder de Deus aqui e agora? A partir dessa informação, o que eu estou fazendo? A palavra está dizendo que Jesus, ele vê aquele cego. E a partir do momento que ele vê, ele compreende, ele sabe o que ele precisava. E eu falei para vocês no começo que o cego não fez um pedido e Jesus não fez uma pergunta. Só houve uma ordem e uma obediência. E hoje, o Espírito Santo de Deus, ele não está nos perguntando algo. Hoje, Deus não está nos fazendo uma pergunta. Ele está nos dando um comando. Filhos de Deus, embaixadores do reino de Deus, manifeste o meu reino. Dê a resposta que esse mundo precisa. Você sabe como ser curado de uma enfermidade. Você sabe como ser liberto. Você sabe como atrair a presença de Deus para você. E a ordem de Deus hoje é: vai mais profundo. Tá, eu sei que Ele está em mim, mas como? Como fazer? Eu sou tímido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe timidez que fique de pé diante da glória de Deus. Quando você é cheio do poder de Deus, Ele transborda sem querer de você. Ele é tão poderoso que antes que você abra a boca para falar qualquer coisa, você já está com a mão no enfermo. Seja a resposta que esse mundo precisa, mas seja carregado pelo poder de Deus. E já que hoje Ele não está nos fazendo uma pergunta, Ele só está nos dando um comando. E se você é obediente, se existe obediência em você, eu quero que você fique de pé, com a autorização do pastor. Eu quero que você pense de todos esses pontos que eu falei aqui para você, do que você está precisando de resposta hoje. Qual foi o questionamento que você trouxe hoje? É para uma doença? Está enfermo? Coloca a mão na enfermidade. Porque a palavra diz que a cura é disponível para nós. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. E se a palavra está dizendo, eu vou pegar tudo que a palavra está me garantindo. Eu sou uma pessoa inconformada. Eu não consigo me conformar com algo que a palavra está dizendo o contrário. Porque a palavra me garante. A palavra está dizendo. E se a palavra está dizendo, é porque é possível. É possível e acessível para você e para mim. O altar, ele está aberto aqui agora. Se você quiser e tiver liberdade e ousadia, vem aqui no altar. Mas se não, tudo bem. Tem enfermidade? Coloca a mão na sua enfermidade. Precisa ser liberto de algo. Tem algo te aprisionando. Não sei, seja pornografia, seja a prostituição, seja o pecado constante da mentira, da lascívia, não sei. Mas aí você vai colocar na sua mente agora. Você vai colocar na sua mente agora aquilo que você precisa de resposta. E agora nós vamos atrair o poder de Deus para esse lugar. Eu não falei que eu vou, eu falei que nós vamos.
Porque você conhece a Cristo. Você conhece ao Espírito Santo. Você sabe quem Ele é. E a partir dessa informação nós vamos clamar agora. E os pastores estão com liberdade, intercessores, para impor as mãos naqueles que ainda quiserem vir aqui para o altar. Está acessível para você. E se porventura, olha, no meu caso não é enfermidade, no meu caso não é algum pecado de estimação, mas no meu caso é uma depressão, eu não saio dessa tristeza, eu não consigo sair desse buraco. Tem dias que eu estou bem, mas tem dias que eu estou mal. Então isso é para você também. Mas se por acaso não for a tristeza, você fala, olha Kimberly, tá tudo bem, mas eu só quero o poder de Deus. Mas eu só quero conhecê-lo porque Ele me conhece. Mas eu não conheço Ele ainda. Eu não desfrutei desse poder ainda. Então isso aí é para você. E agora nós vamos clamar. Pode fechar os seus olhos. Agora nós vamos clamar. E o Jesus vai responder a nossa oração. Na verdade, Ele só nos vai entregar a resposta que já foi conquistada na cruz do Calvário. Todos os nossos questionamentos foram levados e respondidos na cruz.